Amados, eu tenho certeza que a palavra de Deus é uma coisa tão linda, assim, tão perspicaz na nossa vida, que quando a gente ouve, talvez a gente não consiga pegar toda a profundidade dos textos, nem mesmo a gente que estuda consegue, porque quando num tempo a pobreza era maldição, quando num tempo quem chorava era fruto do pecado, quando num tempo ainda a gente pensa isso, que uma coisa ruim que acontece com a gente é de origem do mal, acidental, e que a gente tem essa mística, muitas vezes torta da vida, porque perder, todo mundo perder, alguém que a gente ama, e se perder algum dia, não tem, por isso que existe o caminho da reconciliação. Então muitas vezes a gente cria uma ilusão fantasiosa, de que aquele que não peca terá um mundo colorido. Não, pergunte aos santos, pergunte a São Padre Pio. São Padre Pio de Pietrelcina fica anos sem poder celebrar em público, anos sem poder celebrar em público. Está aqui a imagem dele também, meu. São João Crisóstomo, que a gente celebra hoje, anos de perseguição, foi bispo de Constantinopla, antes que o cristianismo fosse oficializado. Olha, então existe de fato dificuldade na vida de todos. Agora, como a gente lidar com essas dificuldades? Isso é o que diferencia e de fato o que mede a nossa fé. Porque não existe um aparelho que a gente vai lá no Paraguai e compra, um fidômetro que mede a nossa fé. Não, nossa fé é medida pelo que a gente suporta na contrariedade da vida, e toda a vida é contrária. Por isso Deus está dizendo, olha, bem-aventurados, não se preocupem que não deixam de ser aqueles abençoados, aqueles que também sofrem. E olha, ele contrapõe, porque ele não está condenando quem é rico, quem tem conforto, nada, mas olha, ai de vós, ai, ou seja, atenção vocês que vivem no composto e acham que por isso vocês estão livres do pecado. Não, também estão, fiquem atentos. Mas é interessante a gente entender como é a salvação no processo da vida da gente. Eu sou catequista desde os 11 anos de idade, vocês imaginam, eu completo o ano que vem 35 anos de catequista, vou fazer 46 em novembro. Eu saí da primeira comunhão com 10 aninhos, e aí eu virei para a dona Glorinha Pires, grande amiga e catequista, eu sei que cada vez em quando ela assiste, da cidade lá de Américo de Campos. Eu morei em Américo de Campos 9 anos da minha vida, uma cidade de 6 mil habitantes, que fica na minha diocese, e eu falei, dona Glorinha, eu gostaria de ajudar a senhora. Ela não foi minha catequista, foi a Laurinha, Leitão, minha catequista de primeira Eucaristia, e aí eu saí e falei assim, eu quero ajudar, mas eu nunca conseguia entender e arrumar uma coisa prática para explicar o que era a salvação, nunca consegui, e eu sempre fui uma criancinha meio boba assim, lia de tudo, sempre gostei de ler de tudo, entender as coisas, abrir os brinquedos, montar de novo, sempre tive esse ímpeto. E eu continuei catequista até entrar na faculdade. Eu entrei com 16 anos e no último ano eu tinha conseguido uma explicação em cima desse texto. Aí a Jaqueline me lembrou que sempre eu dou esse texto nas minhas penitências, que eu acho ele maravilhoso, para uma experiência penitencial, para dizer, larga a mão desse pecado. Você nasceu para a vida, você nasceu para voar, e aí você fica nessa de olhar para baixo, nessa de viver no pecado, se você já não é mais pecador. E eu digo isso porque eu fui apaixonado durante muitos anos por um aparelho, que aliás até hoje eu acho fantástico, o avião. O avião é uma coisa incrível, O avião tem asas compridas, tem até a mulher de um piloto, um nobre comandante aqui, a Cristina, que também sempre serve, mas o avião é uma coisa incrível, mãe também de piloto, e o avião ele se serve de uma força
que à medida em que a asa dele bate no ar, né, ele diminui a velocidade do ar e empurra aquela asa para cima, assim. Mas um avião, para sair do chão, ele usa 1/4 da gasolina, lá da querosene toda para uma viagem. Ele pode ir lá para a Etiópia, lá para Dubai ou lá para a Europa. Ele gasta 1/4 do combustível. Eles botam lá 150 mil quilos de combustível e ele vai gastar 1/4 desse combustível só para entrar em voo de cruzeiro. Olha que interessante, aula de aeronáutica. E depois ele entra em cruzeiro. No meio do percurso ele vai ter tempestade? Vai ter turbulência? Praticamente 100% dos voos tem. Mas não vai cair, porque ele foi feito para não cair. E se o piloto quiser manter, ele chega no destino. Mas diferente do avião, toda energia e todo o percurso para me colocar no céu já foi gasta na cruz de Jesus. Então a minha salvação é como se eu fosse um avião. Eu fui colocado no céu e em voo de cruzeiro. Então eu tenho que continuar a olhar para o céu. Eu tenho que continuar a olhar a certeza do céu, porque toda energia do céu já foi gasta para que eu voasse e para que eu tivesse um destino certo, que não é mais descer à terra jamais, mas Deus me desse a energia exata para que eu pudesse chegar ao céu. Então a vida da gente é uma vida de cruzeiro. Qual que é o cruzeiro da gente? Uma velocidade razoavelmente constante e o enfrentamento dos acidentes que existem, do tempo, de tempestades que aparecem. Mas à medida em que eu mergulho na palavra, eu consigo ter um radar para prever, e como os aviões fazem, eu vou desviando daquilo que é mais difícil e que me representa mais risco, mas eu também tenho capacidade, pela energia que foi gasta, para eu voar de cruzeiro, para superar também as tempestades, as turbulências. Então, amados, essa experiência que eu falei para a minha última turma, ao conseguir essa metáfora, foi aquilo que também me fez compreender que mesmo um céu de brigadeiro pode me trazer um risco de uma turbulência, ou seja, mesmo um céu limpo. E muitas vezes a vida da gente está muito limpa, está tudo muito certo, mas a gente fica esperando que seja sempre tudo igualzinho. E não dá oportunidade para que na nossa vida tenha tempestades. E essas tempestades não sejam necessariamente causadas por um pecado. Muitas vezes pode acontecer que sejam, mas outras não, que acontecem. Então eu entendendo a vida como um voo, em que Deus gastou todas as forças e toda a sua energia, deu sua própria vida, para que eu voasse e entrasse em cruzeiro, e que eu tenho que manter esse voo até chegar ao céu, eu tenho que compreender também que nunca esse voo vai ser 100%, porque eu estou lidando com coisas que eu não controlo, por exemplo, o tempo. Por isso que eu tenho que me aperfeiçoar mergulhando na palavra, para que eu possa desviar de possíveis tempestades, mas outras que virão. Por exemplo, a gente tem uma zona de convergência entre o Brasil e a Europa, logo que passa o Equador, sempre tem turbulência, pode ser o melhor piloto e o melhor avião, mas o avião está preparado para aquilo. A minha salvação está preparada para superar todas as dificuldades do meu voo para o céu. O que eu não posso é descer por medo, por desalento de não continuar, por desesperança. Isso eu não posso pousar, porque quando eu pouso, eu nego a força que me levou ao céu já, a força que me faz voar. Então hoje, diante desse evangelho, e sobretudo diante da primeira leitura de Colossenses, capítulo 3, leiam inteiro, leiam sempre, leiam antes e depois da vossa confissão, façam essa experiência.
Eu devo olhar para mim dizendo assim: eu sou passivo do pecado, mas o pecado de olhar para o chão, ser do chão, já não me pertence mais, porque o meu voo é de cruzeiro e está confirmado que o meu pouso é no céu, pela cruz de Cristo. Eu vou conseguir ser 100% em tudo? Não. De vez em quando eu vou falhar um pouquinho como pai, como mãe, como padre. De vez em quando eu vou falhar um pouco como professor. De vez em quando eu vou falhar um pouco como apresentador aqui na missa. Por quê? Eu vou mostrar as minhas turbulências. Mas eu tenho que lembrar que o meu destino é o céu. E aí, de novo, eu não vou retomar as minhas forças. Eu vou retomar as forças divinas que existem em mim, a graça do seu Espírito que me salvou e me confirmou pelo batismo e me pôs em voo de cruzeiro, gastando uma energia enorme para que eu pudesse voar para o céu, para dizer: Senhor, me acuda, Senhor, me dê instrumentos, aqui ó, me dê instrumentos para que eu possa fugir do próximo desânimo, me dê instrumentos na palavra para que eu possa desviar da próxima turbulência. Mas Senhor, quando vi, me dê também um manual. Não existe, Cristo, um manual para os procedimentos de emergência? Me dê também as palavras de emergência, para que eu não caia nem no desânimo e nem no desespero. E aí você sabe qual vai ser o meu lugar? Um pouso seguro, junto às nuvens do céu. Lugar esse que o Senhor comprou a preço do seu sangue e encheu o nosso tanque de gasolina, de querosene no caso, para que a gente pudesse voar, e voar para lugares altos, lindos, e olhar para o chão apenas para contemplar a grandeza de Deus e nada mais, e olhar para frente, e saber desviar de futuras turbulências, e encarar as coisas que são acidentais, as perdas e tudo mais, os aviões que nos deixam para pousar lá no porto seguro da eternidade que é o céu. Mas sem jamais se abalar. Por isso, o piloto desse avião, que somos nós, que é a nossa vida, que já está salva, que já está voando, ele não tem que ter frieza, ele tem que ter muito amor, mas ao mesmo tempo ele tem que ter muita capacidade de compreender que a vida, como num voo, como uma viagem, tem momentos, e esses momentos não perduram sempre. E Deus nos capacitou, como a gente diz, a coberta foi feita para cada frio. Deus nos capacitou a continuar voando diante dos limites, inclusive, que o tempo nos dá e que a vida nos dá. Por isso eu quero dizer para você que está em casa também, não desanime. O teu porto seguro é o céu. O Senhor já te pôs para voar. Não desiste. Não pousa agora. Existe um céu feito para você, para nós. Existe uma paga, o sangue do nosso Deus encarnado, para que de fato a gente pudesse voar para além do que os olhos veem, para além de onde as nuvens estão. O céu é o teu lugar. Não desanima com essa turbulência de agora. Buscai as coisas do alto, onde mora a tua salvação, já que ser um ressuscitado já está voando. Amém? Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Este programa tem o apoio dos nossos benfeitores. Seja você também um benfeitor evangelizando conosco. Ligue para 011 4200 8080.